Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e, acima de tudo, compartilhar aqui o canal com seus amigos. Chegamos nessa semana a 250 inscritos, fiquei feliz demais, obrigado a todos vocês que já se inscreveram. E quem ainda não se inscreveu, é muito fácil, inscreva-se aqui, temos vídeos novos com bastante frequência aqui no canal também. Também quero agradecer a todos vocês que já conferiram os meus dois outros vídeos sobre essa pequena série. Esse é meu último vídeo falando sobre a temporada de 2020 do Corinthians. Eu falei que eu vou dividir em passado, presente e futuro. Primeiro vídeo, esse aqui, sobre o passado do Corinthians, ou aparece aqui para você, né? Esse vídeo sobre o passado do Corinthians mostra um pouco como esses últimos 5 anos nos ajudam a entender onde nós estamos hoje em termos de nível de jogo. E esse vídeo aqui, sobre o presente, analisou a temporada de 2020 do Corinthians. Nesse próximo vídeo aqui que você confere agora, eu vou falar sobre o futuro do Corinthians, sobre a temporada de 2021 e as projeções, expectativas que nós podemos ter a partir do que vimos em 2020. Bom, eu não vou mais falar sobre a temporada de 20, sobre o que aconteceu nela, tá nesse outro vídeo que eu já mostrei aqui. Vou estreitamente falar sobre o que pode acontecer em 2021. Nós temos algumas novidades táticas e conceituais prometidas para esse ano de 2021, quando a gente compara com o que começou lá em 2020. De 2016 para frente, em nenhum momento o Corinthians teve um mecanismo de profundidade na equipe tão interessante quanto nós temos hoje com a trinca Cantillo, Fagner e Gustavo Mosquito. Esse trio de jogadores foi responsável pela grande maioria das chances criadas com o Corinthians sob o comando do sob o comando do Wagner Mancini. É um trio de jogadores que tem tido bastante familiaridade ou bastante tranquilidade para acelerar o jogo, e de uma forma a acionar a profundidade pelo nosso lado direito e às vezes até pela região central do campo. Então isso se dá com as inversões do Cantillo, que de uma forma geral atua mais no centro-esquerda do campo, como um meio-campista, primeiro ali na primeira ou segunda linha do meio-campo, mas mais pela região esquerda. Ele pega a bola dos zagueiros, ou às vezes a bola volta de uma linha à frente, chega até ele e ele encontra o Fagner ou o Gustavo Mosquito na profundidade ou na amplitude do lado direito. Às vezes a jogada passa pelos três, inclusive. O Cantillo para o Fagner e o Fagner com muita capacidade de acelerar a jogada com o Mosquito e depois o próprio Fagner se projetando na amplitude, para que o Mosquito possa atacar numa zona mais central do campo. E às vezes até de uma outra forma, com o Cantillo acionando só o Fagner já na amplitude e na profundidade do lado direito, e o Mosquito preenchendo área. Mas enfim, diversos repertórios de jogada que estão se desenhando no Corinthians do Wagner Mancini, com essa trinca de jogadores atacando a profundidade, no contexto, atacando a profundidade do nosso lado direito. Isso é um mecanismo que a gente não observava desde aquele Corinthians de 2015, em que o Malcom tinha muita facilidade também de atacar a profundidade. De 2016 para frente, o Corinthians perdeu um pouco isso. Aqueles jogadores que chegaram em 2016, nenhum deles tinha muito essa característica. Guilherme, Giovanni Augusto, Marlone, Marquinhos Gabriel. E de 2017 para frente também. Aquele Corinthians do Fábio Carille, que foi campeão em 2017, por exemplo, usava Cleison e às vezes o Romero como jogadores para atacar essa profundidade. Mas nenhum dos dois são jogadores com essa função como característica principal. Especialmente o Romero não era um jogador que tinha essa facilidade toda para atacar a profundidade, e o Cleison também não. Então isso não me deixa esperançoso. O Corinthians hoje tem um time que tem algum repertório ofensivo. Isso é interessante. O segundo ponto interessante é a utilização da base, essa outra promessa. A gente sabe que o uso da base é uma questão extremamente importante no time. Ele ajuda em dois pontos importantes. Primeiro que ele ajuda a enxugar a folha salarial. O Corinthians hoje tem a terceira maior folha salarial do Brasil, com mais de 100 jogadores sob contrato e pagando muito para jogadores que não rendem, pagando o equivalente a um jogador de nota 9, pagando para um jogador de nota 5, e são vários os casos. Você, por exemplo, que reclama de ver o Léo Natel titular,
Imagina, se o Léo Natel tá mal de titular, imagina o cara que não tá sendo nem relacionado para a posição do Léo Natel. Porque tem gente que não tá sendo relacionado, Everaldo, Jonathan Cafu, que agora foi negociado com o Cuiabá. Mas quer dizer, se a gente reclama dos titulares, você imagine o nível daqueles que não estão jogando, né, que estão piores do que esses titulares. Então, tem essa questão da folha salarial, tem a questão do nível técnico do time, né? Porque é difícil você imaginar que alguns jogadores da base do Corinthians não sejam melhores tecnicamente do que alguns jogadores do profissional. E tem a questão, obviamente, da valorização para uma venda futura, né? Se você não projeta os jogadores no time principal, é praticamente impossível que algum time queira levá-los a algum time da Europa, né? O time da Europa não vai olhar o sub-17 do Corinthians, o sub-20. Ele está olhando os times principais. E se você não faz essa transição do cara do sub-20 ou do sub-17 ou sub-23 para o profissional, é difícil você imaginar que algum time em algum momento vai querer comprar esse jogador e dar a receita financeira ao Corinthians. Tanto é que o Pedrinho provavelmente não teria sido comprado por mais 100 milhões de reais se não jogasse no profissional. Então, esses três fatores são importantes para a gente entender a relevância do uso da base, né? E uma base que foi esquecida no Corinthians nos últimos 10 anos, né? O Corinthians que teve pouquíssima utilização da base nesse período, mesmo sendo uma base muito vitoriosa. Isso é o que mais é curioso, né? O Corinthians tem uma das bases mais vitoriosas do Brasil, né? Muitos títulos na Copa São Paulo, título sub-20, título sub-17, e mesmo assim tem uma utilização muito baixa desses jogadores. Então o Mancini é um técnico que tem familiaridade de trabalhar com a base. Muita gente não se lembra, mas ele foi o técnico que lançou o Neymar no Santos, por exemplo. Ele foi o técnico que lançou a maioria desses jogadores jovens que desabrocharam nas mãos do Fernando Diniz no São Paulo na última temporada. Então há uma esperança de uso da base que melhore o nosso nível de jogo e especialmente enxugue a nossa folha salarial e aumente o potencial de venda dos garotos. E o último ponto que eu vou trazer é sobre os reforços de 2020. Alguns poucos reforços que deram certo, como o caso do Cantilho, né? O Cantilho e o Mosquito, por exemplo. Já citei aqui a importância dos dois. O Cantilho talvez assuma uma nova função nessa temporada de 2021. A gente está enxergando uma tendência do Wagner Mancini querendo utilizá-lo como primeiro homem do meio-campo, algo parecido com o que aconteceu na carreira do Pirlo, né, um jogador que não era muito intenso na região central do campo. O Pirlo até bem mais do que o Cantilho, né? Mas um jogador que tinha muita facilidade na saída de jogo, sendo recuado à função de primeiro volante, né? Ele que geralmente jogava mais avançado no campo, chegou a jogar até como meio atacante. E no caso do Cantilho ele jogava como segundo homem, mas agora o Mancini buscando aumentar o seu poder de marcação para poder colocar um segundo homem mais agressivo no meio-campo, né? Porque de fato o time fica menos agressivo se o Cantilho é o responsável pela segunda linha de meio-campo, né? Para chegar mais próximo da linha do terço final do gramado. Então, com esse conjunto de fatores, eu acho que é possível sermos otimistas para essa próxima temporada. Esse otimismo tem limite, né? Não é um otimismo de campeão brasileiro, de campeão da Sul-Americana, de campeão da Copa do Brasil, mas é um otimismo de fazermos uma temporada diferente do que foram as últimas 4, né? 2018, aliás, 2016, a última 5, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, todas temporadas bastante ruins em termos de nível de jogo. O Corinthians de 2017, claro, foi campeão brasileiro, mas num nível de jogo muito... não era agradável assistir aquele time jogar, e eu lembro que no segundo turno ele foi apenas o 12º colocado, né, que o primeiro turno deu aquela famosa gordurinha, mas quase ainda perdeu o título, mesmo tendo feito aquele primeiro turno daquela forma, e mesmo com os resultados, aquele time não tinha um desempenho tão interessante, né, e muito menos os times dos anos seguintes. E talvez nesse ano nós possamos ver um Corinthians mais interessante, um Corinthians mais envolvente, de fato mais agressivo, porque foi a promessa para o ano de 2020, mas não havia alguns reforços ali, especialmente o caso do Mosquito, né? Talvez se o Mosquito tivesse, olha só a que ponto chegamos, né? Se o Mosquito tivesse iniciado a temporada com o Thiago Nunes, talvez nós tivéssemos um Corinthians mais forte hoje, né? E talvez esse Corinthians do Thiago Nunes tivesse dado mais certo, porque ele foi um jogador que se encaixou nessa profundidade na extrema do campo. Tá certo? Então, muito obrigado por conferir aqui a série, espero que você tenha gostado. Dê o seu like no vídeo se você gostou, dê o dislike se não gostou, diga se você concorda, se você discorda. E eu lembro que estou no SCCP Scouts, então estou lá no canal deles também, no Twitter, no Instagram, a gente tem feito bastante vídeo, bastante live lá,
tá bem bacana também. Então já sugiro a todos vocês para curtirem. E daqui a pouco, daqui a alguns dias, vai sair no canal História e Esporte, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, um vídeo que eu gravei com o Marcel Pilatti sobre Corinthians e Chelsea, aquela final do Mundial. Então, muito obrigado, se inscreva aqui no canal, a gente se vê na próxima, forte abraço e vai Corinthians!